você, chama! Mais um programa Papo Aberto. E essa semana eu tenho uma convidada especial. Primeiro, porque eu estimo essa convidada pelo histórico de luta dela. E o tempo que ela está também na categoria petroleira e na Petrobras, além de fazer um excelente trabalho tecnicamente, politicamente, ela entende da importância da Petrobras para esse país. Mas hoje eu vou conversar uma coisa que é mais importante para você, às vezes você que não entende o que é Petrobras, que é acionista. Ela é a nossa conselheira eleita do Conselho de Administração da Petrobras, ou seja, é uma conselheira das maiores empresas da América Latina. Então, não esqueça, clique aí, curta a página, também divulgue essa página. Como eu sempre falo, quando eu abro o programa, esse programa é feito para mim, para você, para todos nós. É um programa, é um papo aberto para a gente trazer as informações importantes que muitas vezes não consegue você ter o acesso fácil. E esse acesso vai chegar para você pelo WhatsApp, para você ver a hora que estiver dentro do ônibus, para você ver a hora que estiver fazendo um translado de carro, ou em casa, num momento ali de descontração, porque essa é a ideia do Papo Aberto. Então, curta a nossa página. Chama! Hoje, com a Rosângela Busanelli, nossa conselheira eleita para o Conselho de Administração da Petrobras. Seja bem-vinda, Rosângela. Agradecer já o pronto atendimento no convite. E hoje a gente vai, dentro, lógico, da possibilidade, tentar escavar aí da Rosângela informações importantes. Bem-vinda, está com você. Ô, Anaísa, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Tá com a categoria, tá com esse pessoal que está acompanhando o Papo Aberto, para a gente trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho de Petrobras, divulgar para a sociedade o que a gente faz, por que a gente é importante. Muito obrigada, é uma honra, um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, vamos falar. Eu que agradeço. Fala um pouquinho da tua história, quantos anos de Petrobras você tem? Então, vamos lá. A tua formação, que é importante, porque esse vídeo não vai só categoria petroleira, esse programa vai para pessoas que não têm a compreensão ainda, então é importante você se identificar com essas pessoas. Então, vamos lá. Eu sou paulistana, né? Vocês estão aí em Santos? Eu sou paulistana, mas eu saí de lá em 80, não vou nem deixar vocês fazerem os cálculos, para fazer engenharia geológica em Ouro Preto, lá na UFOP, na Escola de Minas. Aí eu me formei em engenharia geológica, em 86, passei no concurso para geofísica na Petrobras, e passei para o mestrado lá. Falei, e agora? Fico em Ouro Preto, porque Ouro Preto é muito bom, né? Ou vou trabalhar? Eu nem queria de geofísica. Bom, vamos trabalhar, né? Chegava de estudar, falei, tranca a matrícula do mestrado e vamos trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi muito legal. Então, eu entrei na Petrobras em eu fiz 37 anos, em março de 1987. E fui para a área de geofísica, fiz os cursos de formação, eu tive muita sorte, eu pude ir para os Lençóis Maranhenses, fiquei lá fazendo estágio de campo. Nos Lençóis, eu fui paga para ficar naquele paraíso. Quem não foi, tenta, é maravilhoso, é lindíssimo. Depois eu fiquei um mês na selva amazônica, na região de Altamira, também fazendo pesquisa, né, estagiando como geofísica, em empresas contratadas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte desse país maravilhoso nosso, nosso país é lindo, é maravilhoso, um povo trabalhador, um povo alegre, um povo muito bacana. Fiquei 3 meses na Bahia, na região de Dias d'Ávila, também estagiando. Depois, fiquei mais 6 meses, é um ano de formação, dividido em 6 meses, intermeado por 6 meses de curso, de estágio. E depois eu fui para a Bacia do Paraná, então a gente ficava sediado em Curitiba. Trabalhei no interior de São Paulo, a gente pesquisou, fez muita pesquisa aí, a Paulipetro passou aí na década de 80, e a gente voltou depois, mais para o final da década de 80, né? Aí, depois eu fiz mestrado lá no INPE, em São José dos Campos, em censuramento remoto, pelo SEMPES. Então, eu trabalhei muito na área operacional, eu trabalhei como técnica, trabalhei como gerente, eu estive gerente na área de segurança, olha que doideira, né? Engenharia submarina, mas a minha formação é muito voltada para geologia e geofísica. E com 37 anos de empresa, gente, eu não conheço ela toda até hoje, né? A Petrobras, ela é
do tamanho do Brasil. Ela é maravilhosa, ela é imensa, e até hoje eu não conheço tudo. E quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono por ela. Não é à toa que o povo não deixa privatizar, né? Por isso, Angela, é importante você falar isso, porque essa galera nova aí que está tendo concurso da Petrobras, a gente só tem um conselho, né? Faça concurso, estude, porque Petrobras é esse universo mesmo, eu não digo nenhum planeta, é um universo de uma empresa com várias regionalidades, várias possibilidades. Então, você é um exemplo vivo de que 37 anos de Petrobras e é isso, a gente nunca vai conseguir conhecer toda a Petrobras. Mas vamos aqui. Parabéns aí por essa teu histórico de vida na Petrobras, isso é muito importante. É muito importante a gente ver num país onde o emprego está volátil, né? O emprego está bem cíclico. A gente ainda tem uma empresa que eu tenho, né? Igual você deve ter amigos, eu entrei na Petrobras depois dos 30. Já tinha passado por muita experiência no mercado privado, né? Então, sou suspeito para falar, mas porque quando você vai para o mercado privado, que você entra na Petrobras, você vê o mundo que é ali, né? A diferença que você é tratado do que no mercado privado. Mas tem gente, como você deve conhecer vários, que eu tenho amigos que é o primeiro emprego. O cara saiu ou da faculdade ou do curso técnico, passou no concurso e está lá até hoje. Não tem a experiência, vamos se dizer, do setor privado, né? Da exploração no sentido capitalista da palavra mesmo, né? Bem, vamos lá aqui, Rosângela, uma pergunta, aproveitar que você está aqui. Sai nas mídias a questão de dividendos. Obviamente, a gente sabe que você tem informações aí, vai poder falar, e outras não. Mas fique à vontade de falar aquilo que você possa. Os dividendos vão ser pagos, os 50% dos extraordinários, ou não vão ser pagos? Porque eu li umas matérias e confesso que fiquei... Eu não estou aqui por minha opinião, eu estou aqui perguntando algo concreto. Minha opinião, enquanto sindicalista, todo mundo já sabe, né? Mas algo concreto para o pessoal que... Eu tenho investidor, e a gente precisa de investidor. Pessoal, no Brasil, essa é a realidade da empresa e a realidade a gente não pode se furtar, né? Mas a gente precisa mais de investidor brasileiro do que estrangeiro. Mas esse 50% vai sair ou não vai sair? Como é que está essa história aí? Essa é uma pergunta difícil, mas eu costumo brincar. Se eu tivesse bola de cristal, eu pegava o segundo da acumulada. Mas a tendência é que a Assembleia aprove. Mas, assim, o que aconteceu, né? A gente reprovou, o Conselho, por maioria, reprovou em março. Havia uma proposta da diretoria de pagar esses 50% desse extraordinário, que é o que sobrou do mínimo. A gente recusou, fala, não, guarda aí na reserva para um momento que precisar pagar, né? E vai ser para pagar dividendo mesmo. Mas que o setor esteja um pouco pior, que a situação esteja pior. E aí, ontem, na sexta, a gente teve uma outra reunião que não era pauta, né? Mas essa reunião foi longa, foram 12 horas de reunião. E no final da reunião, quando estava olhando um outro tema, foi trazido esclarecimentos da diretoria executiva, né, porque o cenário, a gente falava muito da financiabilidade do plano, era um dos grandes argumentos do plano estratégico nosso 24 a 28, e aí foi mostrado aí durante a reunião que com os dados econômicos, né, de Brent, que é o preço do barril, com o preço da taxa de câmbio do dólar, que nessas condições atuais, esse pagamento de 50%, ele não comprometeria a financiabilidade do plano estratégico. Bacana, tá. Então, o que o Conselho fez? O Conselho fez um comunicado dizendo que, embora a decisão lá de março não tenha mudado, tá? A decisão do Conselho continua de reter, por maioria, né? Não foi unânime, mas ela diz o seguinte, a gente esclarece à Assembleia que a questão da financiabilidade melhorou, que não haveria um comprometimento. Então, a decisão final, Adailson, é da Assembleia. E aí quem vai definir de fato é a própria União e os acionistas privados, se eles vão querer mesmo, porque a decisão final é da Assembleia, né? Mesmo que o Conselho aponte um ou outro caminho, a Assembleia pode tomar,
um caminho diferente. Nós só vamos descobrir isso na quinta. Vamos fazer um bolão, né? Não, tranquilo, é porque às vezes você já vê matéria, né? Todo dia que eu acordo, eu dou uma puxada ali em todas as matérias de diversos jornais, para você me situar, né? Para se situar durante o dia, porque como o nosso trabalho é 80% político, né? Você tem que estar bem informado, justamente, porque às vezes tem assuntos que são inerentes à nossa categoria. E você, exemplo, hoje eu vi, logo que eu acordei, que a Petros tinha soltado ali uma nota sobre a mudança que ela fez nos refinanciamentos, nos empréstimos, etc. Eu fui ler a nota, porque aquilo vai me servir durante o dia. Então, mas por isso, agora vamos lá. E a imprensa, ela falou o contrário, ela falou que o Conselho autorizou, aprovou pagar. Não, o Conselho não mudou de opinião, até porque nem deu tempo. Então, assim, a imprensa, o mercado está tão assanhado para botar a mão na grana, que aí eles já estão interpretando o comunicado da forma que lhe convém. Então, assim, não houve mudança, tá? O Conselho continua dizendo para reter. Só esclareceu que a situação está mais favorável caso queiram pagar, mas enfim, isso. Será que é assanhado ou acostumado? Ah, tá mimado demais. Você sabe que eu olho o mercado? Sabe o que me lembra dessa? Aquela criança que pega o chocolate na prateleira, que a mãe fala não pode, o pai fala não pode, ela se joga no chão e esperneia. O mercado está igualzinho, cara. Está igualzinho. E não para de espernear. Mas continuando falando sobre o mercado, aí você é a pessoa certa para fazer essa pergunta. Eu confesso para você que eu li, eu acho que 1/3 do PNG, do plano de negócio da Petrobras, né? É PNG ainda o nome ou mudou? Porque sempre muda. Não, eles mudaram para plano estratégico, mas no fundo é plano de negócio, porque ele é quinquenal. O estratégico, eu bato nisso desde 2020, porque o estratégico ele é longo prazo, ele não é quinquenal, né? Mas, exato. Eu confesso que eu li só, acho que 1/3. Eu não consegui ler todo, né? Que eu sempre gosto de ler, porque eu sei que ali eu também estratifico muita coisa importante para a categoria, né? Muita coisa importante. Mas hoje a gente pode falar, e aí é uma pergunta, que o caminho desse plano estratégico, o antigo PNG, é um caminho de mais solidez com a Petrobras no futuro? Vamos falar com o investidor aqui, o pessoal vai me matar depois, né? O pessoal da categoria, mas vamos falar com o investidor no Brasil. Você está querendo olhar para o mercado, Adaedson? Não pode, pô. Não, eu tenho um programa que eu tenho que extrair da conselheira eleita informações que não sejam só importantes para a categoria petroleira, que seja importante para o público em geral. E essa informação é importante. Em que pese eu ter um entendimento muito claro sobre isso, que aqui eu não sou entrevistado, então não preciso externar, né? O que eu falo é o seguinte, eu vi ao longo desses últimos anos a Petrobras distribuindo muita grana e vendendo ativo, né? É como se você tivesse uma mercearia, aí você vende seu freezer e aluga. Você vende seu cortador de frios, você vende suas prateleiras. A minha preocupação depois que eu vender tudo, eu não tenho mais empresa. E aí quem ganha dinheiro hoje investindo na Petrobras, certamente amanhã não ganha. Então hoje, nessa dicotomia que eu coloquei, que era o caminho que a Petrobras estava indo no PNG antigo, PE antigo, e agora o caminho que a Petrobras nesse plano estratégico. Você acha que está mais sólido? Dá mais garantia para quem quiser investir a longo prazo. Não é aquela pessoa que quer ganhar dinheiro do dia para a noite. Eu acho que o bom investidor para a Petrobras é aquele de longo prazo. Exemplo, nós, trabalhadores, colocamos nosso fundo de garantia na Petrobras. Ela esfacelada, daqui a pouco, meu fundo de garantia não valia nada. Então, hoje, você pode dizer que está mais sólido os investimentos da Petrobras para a gente pensar na Petrobras no futuro? Muito mais. Muito mais. O investidor vai ter muito mais segurança, porque a gente olha no longo prazo, né? Até a gestão passada, o que acontecia? Como é que estava, né? Eu vou para você, eu vou chover no molhado, mas para quem não acompanha, é importante a gente destacar, né? Qual era o plano anterior no governo Bolsonaro?
era de concentrar a Petrobras no pré-sal, que é muito lucrativo, né? A produção é muito grande, você conhece, concentrar as refinarias ali perto do pré-sal, então ia ficar com as refinarias no Rio e São Paulo, pertinho da produção do pré-sal, refina e vende no grande mercado consumidor, já tudo muito concentrado, né? Rio e São Paulo, porque nem Minas e Espírito Santo estavam fora, não é o Sudeste, era Rio e São Paulo. Então, assim, isso daria um lucro estrondoso para os acionistas, mas essa torneira fecha, né? O pré-sal, ele começa a entrar em declínio a partir de 28, 30. Então, era uma coisa que daria um lucro fabuloso para quem, e daria muito dinheiro para quem olha o curto prazo, né? Mas a partir de 28, 30, sem investimentos em novas fronteiras, sem investimento na transição energética, a tendência era miguar, né? Inclusive, a gente tem, assim, eu questionava muito isso, essa questão dos campos de Búzios e Tupi, principalmente Búzios, né? A gente começava a projetar empresas para depender de um campo, basicamente. Se tiver um problema nesse campo, eu não puder produzir, se eu tiver que parar a produção por algum motivo, um acidente, uma questão estratégica. Então, assim, hoje não, hoje a Petrobras olha para fora, para o Brasil todo, né? A gente está tentando buscar lá na margem equatorial, fizemos a licitação ali na Bacia. A gente está buscando outras alternativas para repor essas reservas do pré-sal, porque elas vão acabar. E a gente está, em paralelo, também olhando para a transição energética, porque a energia, eu nem chamo de limpa, né? Eu já aprendi que isso não existe mesmo, né? A energia renovável, né? Porque tudo tem impacto que a gente faz, mas esse vai ser o caminho lá para frente, ao longo prazo. E a gente vai precisar ter dinheiro para financiar esses projetos. Então, hoje a Petrobras olha para o futuro de fato. Então, o investidor que quer ter segurança, que quer ter o seu dividendo a longo prazo, seguro, firme, uma empresa sólida, que ele pague os dividendos regularmente, esse investidor ele pode ficar mais tranquilo. O caminho agora é muito mais seguro. Perfeito. Então, eu posso lhe dizer que a Petrobras do futuro, que a gente está no nosso plano de negócio, no nosso plano estratégico, vamos dizer assim, vai ser uma empresa de energia. Isso, inclusive a gente mudou, né? A visão voltou lá em 2013, o plano estratégico real, de 2013 eu olhava para 30. Eu lembro que, assim, quando eu vou falar com o pessoal novo que entrou, eu sempre dou esse exemplo. Olha, o último que eu achei foi 2013. Ele olhava 17 anos na frente, ele já falava de uma empresa de energia, que a gente ia ser uma das 5 maiores empresas de energia do planeta. E agora a gente voltou a ser um sistema. Então, a gente quer que tudo funcione junto, porque essa sinergia dá muita competitividade para a Petrobras e lucratividade. A gente quer que ela seja verticalizada, que isso também aumenta a nossa competitividade, nossa lucratividade. E a gente olha para esse futuro com muito mais solidez, né? Esse plano de negócios, e eu estou cobrando já desde 2020, e eu acredito que até esse ano agora de 24, a gente consiga rascunhar melhor o plano estratégico com visão de mais longo prazo, porque ele ainda não saiu. Que show de bola. Agora, mais uma pergunta na lata, assim. 2024, eu vi aí reportagens sobre painéis solares, vi reportagens sobre reativação da Fafem Araucária. Escopo para 2024, quais são os novos, vamos dizer, empreendimentos da Petrobras, os novos investimentos, os novos ativos que estão por vir para 2024? Ixi, ó, se dependesse do conselho... Ela está dizendo 2025, né? A gente conseguiu a licença, né? Vamos começar, porque é importante, eu acho que você fala isso, quando a gente briga por essa Petrobras de energia, a gente é sinônimo de uma Petrobras descentralizada, uma Petrobras no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, no sul, né? Essa Petrobras que a gente entende que é importante, porque tanto dá lucro para os acionistas, como também traz desenvolvimento para o país e
perspectiva de melhoria de qualidade de vida, porque essa Petrobras que a gente sonha, com um papel preponderante para atuar na busca do melhor social, na busca de trazer para aquelas, fora as arrecadações de impostos, estou falando a coisa direta mesmo para essas regiões que tanto foi massacrada aí do governo Temer para cá, né? Então, fala aí, Araucária, que eu soube, isso já está no jornal. Então, ó, o conselho lá em junho do ano passado, 31 de maio, a gente colocou fertilizantes, petroquímica, oferta de gás, e a gente também colocou, isso foi proposta, inserido pelo conselho, a autossuficiência em combustíveis, que isso é importantíssimo, né? Porque a gente não pode a gente não pode continuar exportando esse volume gigantesco de petróleo cru e importar boa parte, 25% do nosso derivado. Então, assim, a gente no conselho, a gente está cobrando muito, a gente está ali, cadê? Tem que abrir, tem que fazer, mas, claro, os rituais, a engenharia, né, tem todo o seu ritual até para fazer com segurança. Então, eu espero que até 24 a gente tenha avançado bastante nessa questão da FAFEM, da ANSA, né? Ainda não tem muita coisa concreta, ainda está se estudando, esse comunicado ele fala muito de iniciar os trabalhos, né, a negociação, mas tudo vai ter que ser aprovado de novo, não tem ainda uma decisão firme, vamos deshibernar, o contrato vai sair, tá sendo, a licitação saiu, vai ser assinado, enfim. Então, a gente está ali nessa batalha, eu espero que a gente consiga avançar mais rápido, né? Eu tenho cobrado isso também. Eu entendo as dificuldades, elas existem, são reais, mas se a gente não der um empurrãozinho, né? O pessoal não apressa. Então, assim, tudo bem que a pressa é inimiga da perfeição, mas a gente não tem muito tempo, né? A gente não pode esperar 8 anos, a gente precisa começar a fazer essas coisas. E tem projetos, sim, tem muitos projetos de ampliação nas refinarias, né, para a gente atingir essa autossuficiência, os projetos de processar fonte vegetal, né, fonte renovável junto com o diesel fóssil, né, com o petróleo, né, com combustível fóssil. Então, assim, a gente tem muitos projetos, tem reposição de embarcações de apoio, né, muitas estão vencendo, algumas contratadas a mais. Nós temos aí 4 FPSOs que vão entrar até 28, mas que, infelizmente, serão afretadas, mas isso também gera trabalho, a gente também está brigando para ser próprias, né? Enfim, a tendência é que isso vá num crescente, né? Os trabalhos estão acontecendo, a gente às vezes questiona um pouco o ritmo deles, mas eles estão ali acontecendo e a gente cobrando para que eles se realizem o mais rápido possível. Mas a perspectiva, sim, é de um crescimento, é de acelerar um pouco mais, ativar um pouco mais a nossa indústria, porque é o que você falou, a Petrobras, ela é do tamanho do Brasil. Ela esteve sempre, ela é Petrobras, é Brasil, não é Sudeste, não é regiões, ela é do país todo. E ela tem uma missão social, ela foi criada para isso, né? Para garantir a nossa soberania energética. Então, ela tem que cumprir esse papel, atender a sociedade, o consumidor brasileiro, e dar lucro, sim, para os acionistas, inclusive a União. Eu sempre brinco quando eu discuto, ou converso, né? Às vezes nem tudo é discussão, quando eu falo do papel da Petrobras, porque muitas vezes a gente não liga o seguinte, né? O Estado brasileiro, em que pese ele ser ter uma Constituição liberal, né, capitalista, está lá, livre iniciativa, isso significa que é a empresa liberal, mas ela se reservou a explorar o mercado em setores que fossem de grande relevância pública e soberania, né? Esse é o binômio, na realidade, que está lá na Constituição, é o binômio que está na Constituição para a Petrobras, desculpa, para a Petrobras não, para o Estado, para a União explorar os setores econômicos. Então, soberania, que é o primeiro, e grande relevância pública, de interesse público, grande relevância de interesse público, né? Interesse coletivo, né? São sinônimos, inclusive. E aí, quando
a própria Constituição fala que para o Estado, para a União explorar, ela tem que abrir lá uma empresa pública, abrir uma empresa de economia mista do setor privado, lá também fala que ela tem que seguir as regras do setor privado. Não tem boquinha. Mas lá também fala que é de grande relevância para o interesse coletivo público, ou seja, é para levar o combustível lá no rincão do país, é para levar o desenvolvimento social nas regiões mais abastadas do país, com mais dificuldade. Isso tudo está na Constituição. Eu não entendo que, às vezes, outro pessoal acha que a Petrobras é só para atender interesse acionista. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas a gente sabe que está na Constituição, sabe que está na lei que criou a Petrobras, é bem clara a lei lá. Na dúvida entre interesse privado e interesse coletivo, não, a própria lei que criou a Petrobras fala que tem que atender o interesse coletivo, ou seja, na época da pandemia, com a economia acabando, ao invés de ter gasolina a R$ 8, R$ 9, tinha que ter sim. O que a Petrobras está fazendo hoje, inclusive, não que eu entenda que a forma que está agora a composição do preço da gasolina seja o melhor para o país, mas está melhor do que anteriormente. Mas dentro disso, eu quero te perguntar o seguinte. Recentemente, cavucando aí, eu soube que a Petrobras está com pesquisa para bateria. Você pode falar sobre isso ou não? Bateria de carro, bateria... Ou não tem essa informação? Não tem essa informação. Eu já ouvi falar também, mas assim, é muito incipiente essa abordagem. A gente tem focado muito na questão das eólicas e solar, que eu até questiono um pouco, sabe? Eu acho que a minha visão é que a gente tem que ir para renovável, sim, mas assim, com mais afinidade com o nosso negócio, tipo o hélio, o hidrogênio, a reinjeção do carbono, né, o CCUS, que eles chamam, né, reinjetar o gás carbônico nosso e de outras indústrias, inclusive, né, isso também já está em estudo. A geotermia. Então, assim, bateria, eu acho que isso ainda é bem incipiente. Eu não sei, talvez, esses memorandos de acordo com, não sei se com Vale, alguma outra empresa, eu acho que isso está só na fase só de pesquisa, ver o que é, até porque minerar não é bem exatamente o que a gente é permitido, eu acho que tem que até verificar isso, a mineração, enfim, né? Porque a gente teria muito potencial para atuar nesses minerais raros aí. Aliás, a parte de mineração nesses renováveis tem que se pensar muito bem sobre elas, viu? Porque o impacto vai ser gigante. Eu não compro carro elétrico. Por enquanto, não compro mesmo. Porque eu já fiz 2 posts, um falando dos impactos socioambientais das eólicas lá no Nordeste, e outro falando do impacto da mineração, para fazer aerogerador, para fazer bateria de carro elétrico. O buraco é mais fundo, assim, tudo que a gente faz tem impacto, a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, pôr na balança e ver, realmente compensa? Pode ser que a gente comece a arrumar negócios renováveis que têm um prejuízo maior para o planeta. Na realidade, não existe combustível renovável. Né? Existe a fonte que gera esse combustível, né? Que gera essa energia, ela é renovável. Né? A hidrelétrica, a eólica... O sol, né? Isso é renovável. A água saindo. Exato. Agora, a energia você vai consumir, já era. Né? Então... A própria hidrelétrica, né? Olha o impacto ambiental que é fazer um reservatório artificial. Sim, verdade. É um impacto gigantesco. Enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu ia até responder, acabei me perdendo. Hoje, na nossa missão, a gente voltou a ser uma empresa integrada de energia. E eu acho que a gente está aí, o nosso papel é esse, é tentar buscar as fontes que têm impactos menores e que tenham muita afinidade com o que a gente faz, facilitará bastante. Até porque a gente tem condição de inovar, né? Eu me questiono se eu preciso investir no que está pronto. Eu sempre falo o seguinte, Rosângela, eu entrei em 2006 na Petrobras, né? bem aquém do tempo que você está, mas quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu fiz meu TCC sobre
o marco regulatório do pré-sal, né? Que eram 4 leis, foram 4 leis que foram feitas, né? Era estabelecendo a empresa do pré-sal, né? Outra royalty, enfim. Essas quatro leis, que era o marco regulatório, falava até a destinação da grana, e eu pesquisei, não tinha um pouco, obviamente, bibliografia sobre isso, né? Uma coisa nova, mas eu peguei lá, entre 2006 e 2007, e em 2010, que essas leis foram promulgadas, tudo, né? Eu me lembro até hoje a data, foi 20 de dezembro de 2010, o Lula foi lá e sancionou a lei, né? Porque isso foi parte do meu TCC. Dentro disso, quando eu li bastante, o maior desafio era, né, que a gente escutava nas mídias tradicionais, era a Petrobras. Primeiro é que não tinha petróleo. Depois, que o petróleo ele não ia ser mais a energia do futuro. Depois, que a Petrobras não tinha tecnologia para explorar. E os nossos técnicos, os nossos profissionais, eles fizeram um trabalho que eu até um tempo atrás tentei, que essa vida sindical acaba não dando, mas eu tive a ideia de falar, pô, será que ninguém nunca vai escrever um livro sobre isso? Sobre esse desafio de ter conseguido explorar petróleo na lâmina d'água, abaixo da lâmina da linha do pré-sal, chegando a 3, né? Nós estamos falando 3 mil metros, 3 mil metros ou 7 mil metros agora? Nós chegamos a furar 7 mil, né? O mais profundo. Então, naquela época era 3 mil metros, se eu não me engano, e nós chegamos hoje, temos uma tecnologia que foi usurpada, de certa forma, né? Essa tecnologia foi patenteada, mas foi dada de graça aí para as outras empresas, enfim. Foi compartilhar as parcerias estratégicas, né? Compartilhada, o que ninguém compartilhava com você, né? E aí, isso traz muito orgulho para a Petrobras, esses desafios, né? Então, quando eu falei da bateria, é pensando nisso, né? Os desafios que a gente tem com um corpo técnico qualificado para a gente estar pesquisando com bateria, estar pesquisando com energia geotérmica, está pesquisando porque a gente sabe o potencial e que o Brasil, que esses técnicos, esses engenheiros, esse pessoal tem para desenvolver tecnologia. Por isso que eu fiz essa pergunta, eu sempre tenho essa curiosidade. Mas, aí para a gente ir para o final, queria aqui já me desculpar, né, Rosane, com o pessoal da categoria que estiver nos assistindo, que, obviamente, muitos deles vão falar, pô, não vão falar sobre Petros, não vão falar sobre a ANS, não vão falar sobre o acordo coletivo, não vamos. Primeiro, porque a própria Rosângela é vedada, né? No CA, quando tem esse assunto, ela é convidada a se retirar da sala. Essa é no português claro. Então, seria a gente estar forçando uma barra com a Rosângela e não estar aproveitando o conhecimento que ela tem sobre o impulsionamento que a gente quer da Petrobras. Então, já estou me desculpando com você. Ah, não falou sobre Petro, falou sobre ANS, não falou sobre... Não falamos. Não falamos, e oportunamente, quando a Rosângela puder, ela fala isso aí nas assembleias, que ela não pode nem participar. Esse é o fato. Mas diga, Rosângela, no seu... Então, é isso, olha, gente, Petros, a gente tem que continuar mobilizado para ver se a coisa resolve. Eu realmente não posso discutir, eu confesso a vocês, sem nenhum constrangimento, que eu delego esse assunto, porque eu não dou conta de entender. Eu estou apanhando para dar conta ali do CA. Então, Petros, AMS, eu delego para os nossos sindicatos, eu sou sindicalizado, inclusive, desde que eu entrei na Petrobras, viu, gente? Sindicato é a última trincheira do trabalhador, então, quem não é, sindicalize-se, porque a nossa defesa está nos sindicatos. E, assim, eu queria reforçar, né, Adécio, que você colocou. A Petrobras, ela foi criada contra tudo e contra todos. Lá atrás, não tínhamos petróleo no Brasil. É diferente, o Estrela, o ex-diretor Estrela, sempre fala, não foi a estatização de uma empresa de petróleo, foi a criação do zero, né? Nós não tínhamos. E sempre tentaram nos convencer nessa trajetória de que nós não tínhamos petróleo no Brasil. E à medida que nós fomos descobrindo, tentaram nos convencer que nós não conseguíamos produzir, né? Então, assim, foi assim quando a gente foi para águas rasas, depois quando foi para águas profundas e quando foi para o pré-sal.
O pré-sal só foi descoberto, eu faço questão de dizer isso sempre, só foi descoberto porque a Petrobras é uma estatal. Nenhuma empresa privada bancaria o risco e o investimento da descoberta do pré-sal. Então, olha a importância desta empresa estatal. E mesmo com a quebra do monopólio, com o exercício do monopólio, né, o monopólio é da União, mas a gente não exerce mais esse, nós ainda somos uma estatal e temos que lutar para que ela fique estatal, inclusive melhorar a composição acionária, porque hoje a gente tem 4 representantes do mercado no conselho e só 6 da União. Então, assim, a importância dela ser estatal, porque são as estatais que investem, são as estatais que bancam, e são elas que têm a missão da segurança energética, da soberania, do desenvolvimento e da questão do papel social e o respeito ambiental. A gente sabe disso no dia a dia. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A Petrobras é brasileira, nós vencemos todos esses desafios e todas essas grandes majors, peers, que eles dão esses nomes bonitos, almejam o nosso corpo técnico, o nosso conhecimento. Nós somos muito capazes, nós brasileiros somos muito capazes, e temos que reconhecer, ter muito orgulho disso. Então, é para se orgulhar fazer parte da Petrobras, e melhor, você brasileira, para se orgulhar de ter uma empresa que ela está se preocupando além de dar lucro acionista. Ela está se preocupando para quando tiver qualquer evento excepcional, e aí a gente pode citar pandemia, guerra, conflito, qualquer coisa, você vai ter uma empresa que vai garantir sua soberania energética. Você pode ter a tua luz lá mesmo em eventos catastróficos. Se é uma empresa privada, ela não vai investir e a Petrobras vai conseguir serviço para você. Então, essa é a grande importância para o Brasil, que é mais do que só pagar dividendos. O papo foi tão bom, Rosângela, que eu geralmente paro no meio do programa, peço para o pessoal compartilhar, clicar. Nós estamos falando já 7 minutos a mais. Eu não parei no meio conversando, porque é isso. Falar da Petrobras é falar daquilo que a gente ama. Falar da Petrobras é falar do amor pelo Brasil. Porque isso é verdadeiro, você vê um verdadeiro patriota. Patriota não é aquele que tem patrimônio. Patriota é aquele que faz o seu patrimônio crescer para que todos os filhos fiquem bem alimentados. Esse é o verdadeiro patriota. Então, quero agradecer. E, chama! Olá, você! Participa, compartilha. Esse programa é meu, seu, é de todos nós. Papo aberto, mais uma vez, agradecer muitíssimo. Obrigado pela sua participação, Rosângela. Eu sei que muita gente da categoria petroleira depois vai me dar cutucada, porque eu não falei para vocês sobre os assuntos inerentes à categoria, os assuntos internos, mas nós falamos muito de coisa muito importante para a categoria, que é saber que a empresa ela colocou de novo no caminho, no trilho certo. Falta muito, precisamos fazer muito, mas ao final a gente vai olhar para trás e toda essa luta, essa combatividade que a gente fez, valeu a pena. Obrigadão, Rosângela, abraço. E para você, tchau. Mais um programa Papo Aberto. Tchau. Valeu, Rosângela. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, obrigada aí pelo convite. Tchau.